Olá, amigos do Gazeta MS. Vamos falar de campeonato estadual do Mato Grosso do Sul. Começou o retorno da primeira fase com um bom jogo. Já já o Rogério Vidimantas vai falar, vai fazer uma análise desta primeira rodada aí desta fase, dizendo que nós estamos aqui na camisa 10, onde temos vários artigos esportivos, chuteiras e os mais variados materiais esportivos. E é claro, as melhores bolas, Rogério. Exatamente, gente, amigos da Gazeta, hoje com a bola Adidas, Futebol Society, coisa linda, Jabulani. Lembra Jabulani? Pois é, tá aqui. Bolas pênaltis tradicionais do futebol. E é lógico, as bolas Cagiva, a bola Cagiva da Liga de Futsal também, e a bola Cagiva do Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul. O gol do Pavão ontem do Biratã contra o 7. Com uma bola igualzinha. Foi com uma bola igualzinha essa daqui. O Diego tá procurando a bola até agora. Tá procurando. E a torcida do Leão comemorando. Com certeza, procurando lá a bola e o torcedor comemorando. E não é só o torcedor do Biratã que comemora, não. Tem mais times comemorando aí. Vamos falar um pouco da rodada do final de semana. Grupo A, Sene 2, Costa Rica 2. O Sene se dando bem de novo diante do líder da série lá do Grupo A, hein, Rogério? Não se deu tão bem porque precisava da vitória, mas estava ganhando. E ganhando até o finalzinho do jogo. Mais uma vez o Sene vacilou no final. Na rodada passada, e vencia por 2-1 a SERC, tomou um gol no finalzinho, já nos descontos. E mais uma vez agora, Sene 2, Costa Rica 2, vencia por 2-1 o Sene. De virada, o Costa Rica saiu na frente, o Sene virou. E no finalzinho, aos 48, uma falta cometida pelo Naka, o gol do Danilo empatando a partida, deixando o Sene numa situação complicada, porque o Sene está na última posição, tem 3 pontos nesse grupo B e uma sequência de jogos que pode atrapalhar a sua permanência na Série A. O que pode ajudar o Sene? A queda de produção do misto e do comercial. Essas duas equipes, com derrotas nas últimas rodadas, podem fazer com que o Sene se aproxime e briguem essas 3 equipes contra o rebaixamento. Mas por enquanto, o Sene com 3 pontos está ainda longe de escapar dessa situação. O SERC se deu muito bem, SERC Chapadão do Sul, venceu o misto dentro da casa do misto, 3-0. Foi a maior goleada desta rodada, não foi a maior goleada não, porque o Novo Operário meteu 4, mas foi um bom resultado, né? Não, foi um bom resultado, né? Até porque o misto deixou de fazer o resultado no primeiro tempo, graças muito à atuação do goleiro Oliveira da SERC. Quando o misto estava melhor, apareceu o Oliveira. No segundo tempo, a equipe da SERC voltou melhor. E como voltou melhor, marcando um gol logo aos 40 segundos do segundo tempo, teve vantagem para buscar o resultado. Tá certo, bom resultado, ruim para o misto que precisa reagir nessa competição. E falar de um outro jogo do Grupo A, o Novo Operário vai muito bem, obrigado, diante do Comercial. Meteu 4-0, a maior goleada desta rodada, inclusive com queda de treinador, é isso? Mas quem resistiria a um resultado desse, né? 4-0 para o Novo Operário. O Novo Operário vem se recuperando e mantendo a distância ali em relação ao Costa Rica. Na verdade, encurtou um pouco. O Costa Rica havia abriu 5 pontos na virada do turno. E nessa agora, com o empate do Costa Rica e a vitória do Novo Operário, uma vitória realmente contundente, uma vitória significativa, diminuiu essa distância para 3. E essas duas equipes, Novo Operário e Costa Rica, ainda se enfrentam na sequência do campeonato mais para frente, e em Campo Grande. De repente pode estar ali a chance do Novo Operário de igualar as coisas com Costa Rica, né? Resultado muito bom, boa partida mais uma vez do Meia Jonathan da equipe do Novo Operário, uma colaboração do bom goleiro Martins do Comercial no terceiro gol da equipe do Novo. E queda do técnico Celinho Ferreira, não aguentou o tranco, são 3 derrotas seguidas, deixou o comando da equipe do Comercial, e Gilmar Calunga deve assumir o comando da equipe vermelha ainda nessa segunda-feira, e já comandando o time no próximo jogo. O Comercial que joga na próxima rodada contra a equipe do Sene, aquele clássico local lá em Campo Grande, Comercial e Sene. E jogo difícil para os dois, o Comercial precisando da vitória, e o Sene mais ainda, mas falaremos disso numa outra situação. Falando do Grupo B, nós tivemos o único 0-0 da rodada, foi em Iviema, onde o Iviema empatou com o Naviraense em 0-0. Em 2 jogos, 2 empates, Rogério. Primeiro turno 1-1 lá no estádio Virotão, 0-0 agora no estádio Saraivão, e um resultado ruim para os dois, James. Por quê? Primeiro para o Naviraense, que não vence pela segunda vez, apesar da derrota lá em Corumbá e esse empate em Viema serem resultados considerados normais.
né, mas não vence, e com essa sequência de dois jogos sem vitória, perdeu a primeira posição para o Águia Negra, que bateu o Corumbaense. E para o Iviema é ruim por quê? Porque veio a aproximação do Ubiratã, que estava lá na última posição com 2 pontos, continua em último, mas agora tem 5 pontos, e fica com 7 pontos, e tem o confronto direto entre os dois times na próxima rodada. Ivinhema, Ubiratã e 7, essas 3 equipes brigam contra o rebaixamento e pela vaga na próxima fase. Essa briga aí deve seguir até o final. Eu acredito que nesse grupo o Águia, Naviraense e Corumbaense devem seguir para a próxima fase. Então o Ivinhema precisava desses pontos em casa. Não conseguiu, vai ter dificuldades contra um animado Ubiratã na próxima rodada, né, e pode também se complicar ainda mais na sequência do campeonato, até porque o Ivinhema tem jogos complicados, enfrenta ainda a equipe do 7, apesar de ser lá no estádio Saraivão, mas tem confronto direto, né, joga contra o Águia Negra lá em Rio Brilhante, uma situação complicada para a equipe do Ivinhema, que precisava desses pontos. E quem comemorou bastante ontem foi o Ubiratã. No clássico douradense, 7 o Ubiratã levou a melhor, venceu por 1-0. Bastante comemorado esse resultado pelo Ubiratã, né? Por todos os motivos e todos justificáveis, né? O Ubiratã, além da rivalidade local que está se criando entre 7 e a equipe do Ubiratã, foi um jogo em que o Ubiratã fez um excelente primeiro tempo, foi melhor que o 7. O 7 só assustou o goleiro André em bolas paradas, né? Houve ali um lance de penalidade que o árbitro acabou não observando. Poderia até ter mudado a situação do jogo, mas o árbitro entendeu como situação legal. Né, o jogo seguiu, um árbitro muito confuso, o Renan Sabral de ontem foi muito confuso, né, ele ignorou esse lance de possível pênalti para o 7, ignorou depois uma jogada em que o Wilde ganhou a bola do zagueiro Hugo e ele marcou a falta, e o Wilde sairia na cara do Diego. E foi um lance, no meu entendimento, das pessoas que estavam próximas ao lance, o lance legal. Então, quer dizer, ele acabou prejudicando as duas equipes, realmente a arbitragem muito confusa. Mas em relação ao resultado, que é o que interessa, daí como ele errou para um lado, errou para o outro, ficou tudo igual. O resultado muito bom para o Ubiratã, porque o Ubiratã estava na última posição com 2 pontos, tirou 3 pontos em relação ao 7, embora o Ubiratã continue na última posição, pode, nessa próxima rodada, dependendo dos resultados, entrar até na zona de classificação. Quer dizer, um outro ânimo, a equipe do Ubiratã encara o campeonato a partir de agora. Não pensa só contra o rebaixamento. O Ubiratã passa a pensar também na classificação para a próxima fase. Já o 7, o efeito é o contrário. O 7 pensava na classificação, vai enfrentar a equipe do Corumbaense fora de casa. Tem uma sequência de jogos muito, muito complicada a equipe do 7, né? E quando pensava apenas em classificação, passa agora também a jogar contra o rebaixamento. E quando você entra com o peso de contra o rebaixamento, a situação realmente se complica. É diferente do Ubiratã, que sai daquela situação de rebaixamento vislumbrando uma classificação. O 7 sai da situação de classificação, ainda tem essa possibilidade, lógico, mas agora pensa também no rebaixamento e o peso dos jogos passa a ser maior para o time do 7. Muito ruim para o 7 esse momento, essa derrota. Para fechar os resultados deste grupo B, vamos falar de uma outra equipe que está se dando muito bem jogando em casa. É o Águia Negra, que venceu o Corumbaense de virada 2-1. E olha que o Águia Negra, em todos os jogos que ele conseguiu nessas últimas partidas a vitória, ele saiu com placar adverso, foi buscar o resultado e conseguiu. E 2 jogos contra o Corumbaense, 2 vitórias. Foi um resultado muito bom para o Águia Negra por vários motivos. A recuperação da confiança, a possibilidade agora de liderar o grupo. O Águia Negra foi para 12 pontos, contou com esse meio tropeço do Naviraense, que ficou com 11 pontos, né? E essa recuperação, como você disse, da equipe durante os jogos. O Naviraense, o Águia Negra joga em casa, tem dificuldade, principalmente no início do jogo. Foi assim só contra o Naviraense que não foi. Contra o Naviraense, o Águia Negra foi muito bem no início e o time desandou no final e acabou perdendo o jogo. Contra o 7 tomou o gol logo com 2 minutos. Contra o Ubiratã tomou o gol também logo no início. E agora contra o Corumbaense, gol, mais uma vez levou o gol no início, gol marcado pelo Amarildo. Depois, no segundo tempo, o time teve forças para buscar o resultado, né, empatou a partida. No finalzinho, o Renan Carioca fez o gol da equipe do Águia Negra.
E o Águia Negra agora é o líder do grupo, joga na próxima partida um jogo de disputa direta pela essa liderança com o Naviraense lá no estádio Virotão, né? E a confiança do time realmente, neste momento, está no seu melhor momento, está no seu nível mais alto, e isso é importante para essa reta final de primeira fase. O time do Águia Negra, assim como o Naviraense e Corumbaiense, como eu já disse, deve se classificar para a próxima fase, né? Desse grupo, essas são as que devem se classificar para a próxima fase. E o Águia Negra atinge aquele momento que eu acho que vai ser o ponto de corte. 12 pontos e a equipe estará classificada para a próxima fase. O Águia Negra com 12 pontos. Nas minhas contas, no Data Vidimantas, já está na próxima fase. Já está na próxima fase, então, o Águia Negra. Já está na próxima fase o Costa Rica. E já tem alguém que caiu ou ainda ninguém caiu? Não. O rebaixamento está em aberto. No grupo A, embora o Sene esteja na última posição, eu acredito que deva se recuperar, e esse rebaixamento aí, pela sequência dos últimos jogos, vai cair no colo ou do Comercial ou do Misto de Três Lagoas, mais para a equipe do interior. E no grupo B está tudo indefinido lá embaixo, até porque todo mundo junto, né? Todo mundo junto, e Vinhema, Sete e o Biratã disputam não só essa vaga no rebaixamento, como também a vaga na próxima fase. Neste momento, para mim, psicologicamente, de sequência de jogos e tudo mais, a pior situação é do 7. Muito bem, a gente volta para falar da segunda rodada do retorno e, é claro, fazendo aquela análise, né, Rogério? Falando um pouquinho, dando os palpites em relação aos próximos jogos do Campeonato Estadual. Tá certo, se vemos no próximo programa.